Graças a Deus, em nome do Senhor Jesus, agora nesta tarde, abençoada por Deus, estou aqui no monte, o Monte das Araras, que Deus preparou para mim. Vim orar, fazer uma oração, fazer um clamor a Deus, por mim, por você, pela minha família, pela sua família, em nome do Senhor Jesus. Tirar a mensagem da Bíblia, uma mensagem muito conhecida pelos irmãos, as irmãs, em nome do Senhor Jesus. É Mateus capítulo 3, versículo 2. Disse: arrependereis vós, porque é chegado o reino do céu. Em nome do Senhor Jesus. Vamos mais adiante, em nome do Senhor Jesus, buscar mais uma mensagem da Bíblia aqui, né? Neste momento, mais um versículo muito conhecido pelos irmãos, as irmãs também, né? Graças a Deus, agora neste monte, em nome do Senhor Jesus, que se encontra no mesmo livro de Mateus, capítulo 13, versículo 43, em nome do Senhor Jesus. Então, justo repreenderão o solo do rei, o som do reino de Deus, o reino de seu Pai. Quem tem ouvido para ouvir, que ouça, em nome do Senhor Jesus. Agora, meus irmãos, minhas irmãs, em nome do Senhor Jesus, após esses dois versículos da Bíblia, espero que os irmãos também meditem comigo. Vá na sua estante, em cima da prateleira, lá em qualquer local que você guardou sua Bíblia, e faz muitos dias que você não pega na sua Bíblia. Então, quando você fica muito distante da palavra de Deus, é um sinal que você está buscando uma palavra morta, não uma palavra viva, não um Deus vivo, você está buscando um Deus morto. Então, o que é que o Espírito Santo prepara para mim agora neste momento? Que você leve os seus pensamentos a Deus, busque a palavra do Espírito Santo, porque é o que o Espírito Santo diz à sua igreja: quem tem ouvido, que ouça. Se você ouvir a palavra do Espírito Santo, você está se preenchendo com o poder de Deus. Você está buscando alimento para o seu espírito, buscando alimento para a sua alma. Você está se fortalecendo na presença de Deus, porque você está buscando, está ouvindo o que é que a Bíblia, a igreja diz: quem tem ouvido, que ouça. Quem tem ouvido, que ouça. Se você tem ouvido, você vai ouvir. Agora, se você não der ouvido à palavra de Deus, porque você vai dar ouvido à palavra do homem, e a palavra do homem ela é morta, a palavra do homem ela é podre, a palavra do homem ela é fedida, a palavra do homem ela é desaparecida, a palavra do homem não tem validade para nada, a menos, muitas das vezes, a palavra de alguns homens veio para matar, roubar e destruir, mas está repreendido em nome do Senhor Jesus. Quando a gente se fala de homem, ele tem uma diferença entre o homem e o servo do Senhor Jesus. Graças a Deus, em nome do Senhor Jesus. Agora, neste momento, eu estou buscando os pensamentos a Deus, para que Deus venha fortalecer o seu coração, Deus venha fortalecer a sua alma, seu espírito, e que você venha dar o ouvido à palavra do Espírito Santo, não a palavra do homem, porque se você não ouvir a palavra do Espírito Santo, você vai ouvir a palavra do mundo, uma palavra que não tem substância, uma palavra que não tem validade, uma palavra que não tem palavra, ela é fraca, ela é falsa, ela é traiçoeira, ela é marvada, maldita, mas está repreendida em nome do Senhor Jesus. Busque a palavra do Espírito Santo, que essa sim é a palavra pura e verdadeira, e onde tem a palavra pura e verdadeira, o Espírito Santo faz morada, e onde o Espírito Santo faz morada tem raiz, e onde tem raiz, tem a substância do Espírito Santo, que você fez sua casa, fez sua moradia na rocha, e você fizer sua casa na areia, o primeiro vendaval que vier vai levar a sua casa, porque você implantou na areia, mas a areia, você implantou sua vida, sua casa, sua esperança, seu coração na vida de um homem, você se preencheu
se inspirando na vida de um homem, na presença de um homem, na palavra de um homem, e essa palavra ela mata, ela rouba, ela destrói, mas está repreendido em nome do Senhor Jesus. Você deixou de ouvir a palavra de Deus, a palavra do Espírito Santo, você deixou de ler a Bíblia, para ler a carta de um homem, para ler aquilo que o homem põe no coração e escreve para você, e você se dedica àquela palavra daquele homem, que aquele homem é homem, mas não é palavra do Espírito Santo, porque quando ele morrer, nem os ossos dele se aproveitam, porque está repreendido em nome do Senhor Jesus, que a palavra dele só enquanto ele está vivo, ele morreu, ele desaparece em nome do Senhor Jesus. Então busque a Deus, leve os seus pensamentos a Deus, faça um concerto com Deus, veja o que a palavra diz, quem tem ouvido que ouça o que o Espírito Santo diz à sua igreja, em nome do Senhor Jesus. Se você estiver passando por dificuldade, estiver passando por problema, que hoje todos nós passamos por problema, passamos por dificuldade, por tribulação, mas nós levamos nossos pensamentos a Deus. Você tem que buscar a palavra e ouvir o que é que o Espírito Santo diz para você, porque se você buscar a palavra do homem, se você se desburçar diante da palavra do homem, você pode ter certeza que você está num poço fundo e a corda é curta. E quando você se encontra no fundo do poço e a corda é curta, jamais aquele amigo que você tinha, que você dizia que era seu amigo, ele passa a ser inimigo. A pequena corda que tiver, ainda corta um pedaço para ele carregar e deixa você no fundo do poço sem saída, mas está repreendido em nome do Senhor Jesus. Busque sua Bíblia e reflita, faça reflexões na Bíblia, faça reflexões na palavra do Espírito Santo, faça reflexões na palavra de Deus, vê o que a Bíblia diz para você, lê a Bíblia, não lê a carta do homem. Se você lê a carta do homem, você está se aprofundando, você está dando lugar para o maligno trabalhar na sua vida, deu lugar para o Espírito Santo trabalhar na sua vida, na sua casa, na sua família, em nome do Senhor Jesus. Porque se você estiver passando por tribulação, é a palavra de Deus que vai tirar. Se você estiver passando por aflição, é a palavra do Espírito Santo que vai te preencher. Se você estiver passando por dívida, é o Espírito Santo que vai fazer com que você pague suas dívidas. Se você estiver no leito do hospital, é o Espírito Santo que vai tirar você do leito do hospital. Se você estiver no fundo de uma cadeia, é o Espírito Santo que vai tirar você da prisão. Se você estiver passando por tribulação, é o Espírito Santo que vai tirar. É a palavra do Espírito Santo que vai falar com você, que está falando com você. Se você não acreditar na palavra de um homem, na palavra de um pastor, na palavra de um missionário, na palavra de um missionário, na palavra de um pastor, busque na Bíblia. Porque nem todos nós, todos os momentos, estamos preparados para falar a verdade. Mas a Bíblia ela veio para falar a verdade, e a verdade prevalecerá. E a verdade ela é pura e verdadeira, e se você buscar a palavra do Espírito Santo, você vai se preencher e nunca mais você vai se esvaziar. Se você beber da água do poço de Jacó, nunca mais você terá vida, porque essa é a água da vida. E quem bebe a água da vida nunca mais terá sede em nome do Senhor Jesus. Agora, nesta tarde, eu digo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que Deus nos abençoe. Quem tem ouvido, que ouça o que a igreja tem para dizer ao seu povo, em nome do Senhor Jesus. Então fica na paz.